pouquinho de você, um pouquinho da sua carreira e seja bem-vindo. Estou muito feliz em rever você novamente. Eu também, Denison. Bom, são 25 anos de educação física e trazendo bastante conteúdo. Trabalhei com atletas de corrida, atletas de tênis, atletas de futebol, e trabalhei com crianças, trabalhei em escola, então eu sou assim, durante esses 20 anos, o contexto de ser humano é um contexto visto por mim muito bem avaliado e entendido, e agora fazendo com que a análise corporal tenha todo o sentido daquilo que eu venho aprendendo há 25 anos e formalizando duas áreas que para mim é essencial: a área da saúde e a área do equilíbrio mental, né? Então, a análise corporal, ela vem de um jeito diferente, expansivo, com um processo muito direcionado à autoconfiança e ao autocontrole do ser humano. Tá? Basicamente isso. E aí, durante a live, a gente vai abordar justamente essas questões importantes para que as pessoas entendam o que é, na verdade, a análise corporal, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de pessoas, da qual a gente se propõe a apresentar através de uma metodologia bastante única, na verdade. Legal. Ô Dani, vamos direto ao ponto, né? Como a gente sempre busca especificidade e vamos desenrolando o conteúdo e ao longo da nossa conversa as alunas vão fazendo pergunta para nós. Dani, o que é análise corporal? Bom, vamos lá. Antes de entrar um pouquinho na análise corporal, eu quero ser um pouquinho assim, duro e direto com as pessoas que estão na live, porque assim, eu vou começar a live dizendo que o problema não é a sua dieta, o problema não é o seu casamento, não é a disciplina, o problema não é você. O problema é justamente aquilo que você não faz ideia de como você funciona, ou seja, a raiz do processo emocional. Enquanto você não entender como você funciona emocionalmente, você vai continuar tentando resolver o efeito e ignorando a causa. Ou seja, o efeito emocional e o ganho de peso, o efeito emocional de um relacionamento dar certo, tem uma causa. E é essa causa que nos traz até aqui hoje. E aí é exatamente sobre isso que a gente veio falar, né? A análise corporal, ela é vista como análise de um corpo. Ou seja, o formato do nosso corpo não é só moldado pela genética. Ele, na verdade, é moldado por um sistema nervoso que desenvolveu experiências emocionais na infância. E trazemos até hoje esses processos de experiências emocionais. Entendi. Ô Dani, como que a pessoa... O corpo, como eu posso perguntar para você? Então a gente pode dizer que não é só o fator genética. Não, genético. O seu corpo, ele foi moldado não só pela genética, ele foi moldado de uma forma que você precisou sobreviver emocionalmente em alguns ambientes da tua infância. Ou seja, a criança, assim como nós temos ambientes da qual nós nos relacionamos. Esses ambientes, escola, amigos, pais, casa de avós, casa de tios, nós temos os trabalhos, pessoas com qual nós nos relacionamos, festas, casa de familiares, eventos de amigos. Todos os ambientes, normalmente, estão moldando de alguma forma processos emocionais que fazem você sobreviver. E isso foi identificado por Freud quando ele entendeu que existe uma mente dentro de um corpo. Até então, o corpo era visto apenas como uma máquina, ok?
Depois do Freud, o que aconteceu? O outro especialista na análise corporal, Reich, ele falou justamente assim, peraí, se existe uma mente de um lado, existe um corpo do outro. E aí, ele colocou justamente essas respostas, uniu a mente ao corpo, e aí ele entendeu que o cérebro começa a moldar emocionalmente o teu corpo, e aí ele revela o que a gente sente. Ou seja, todos os processos emocionais das quais nós sofremos, o nosso corpo responde com uma informação mostrando ele para nós. E aí, por último, quem organizou toda essa estrutura, todo esse padrão, que são 5 caracteres, o Lowen, ele justamente mostrou o quê? Que as dores emocionais criam formas físicas e comportamentais. E hoje, através dos traços de caracteres que a gente tem, Denison, que são 5, a gente consegue identificar esses padrões de forma prática. Eu costumo dizer assim também que não é achismo, é um padrão repetido que nós temos, que nós trazemos e que às vezes nós não conseguimos identificar. Ou seja, a pessoa malha e não emagrece, faz dieta e não emagrece. Ela tenta mudar emocionalmente algumas questões relacionais e não dá certo. E é aí que a gente entra para justamente quebrar esses padrões e indicar a melhor direção para cada pessoa. Ô Dani, como é que você identifica esses padrões e como é que você trabalha nessa perspectiva de mudança de padrões? Tá. Vou te dar um exemplo prático, tá? Imagina uma criança pequena. Ela sente uma dor. Pode ser por rejeição de um amigo, de um abandono de um coleguinha lá na escola que não quer mais falar com ela porque não é a melhor BBF, né? Ela passa por algum tipo de humilhação dentro de alguma atividade esportiva. E aí o que acontece? O cérebro dela não vai filosofar, ele vai garantir a sobrevivência dela, certo? Garantindo a sobrevivência dela, de que forma? Vai registrar essa dor como sendo um perigo e o corpo cria uma forma para se proteger. Ou seja, toda vez que ela for rejeitada, o cérebro vai pensar assim, isso aqui dói, o que ela faz? Se afasta. Eu não posso jogar bola com aquele grupo porque eu me sinto abandonada. Isso dói? Ela se fecha no mundo dela e ela não participa dos grupos. E aí que justamente vão acontecer os processos de padrões e como esses traços se formam. Esses traços se formam de acordo com dor, estratégia e traço. Ou seja, desde os primeiros anos de vida, o sistema nervoso, ele já identifica e ele já forma cada fase. Entendeu? E aí, dentro já da barriga da mãe, e aí você vai falar assim, mas como que uma criança ela sente emoções dentro da barriga da mãe? Se a mãe vive alguma questão de medo, estresse, insegurança, o sistema nervoso dela é justamente interligado ao saco gestacional. Toda vez que há uma emoção um pouco mais forte, essa criança que está dentro da barriga da mãe, o saco gestacional ele pode sofrer uma contração, a temperatura do líquido amniótico, mesmo que pequena, em 1 grau ou meio grau, sofre uma alteração, essa criança ela já sente. Então, o que acontece? O sistema, ele vem se desenvolvendo através do sistema nervoso da mãe, e aí ele também já cria esse sistema de sobrevivência, ou seja, ele registra tudo aquilo que é seguro ou tudo aquilo que é perigoso. Se a criança percebe uma rejeição da mãe, um abandono, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir a esse processo e ele vai se proteger desse processo quando ele sair. Com 9 meses ele nasce e aí ele vem para o mundo
E aí, esse mundo cria os ambientes onde as crianças estão. E aí a gente faz o quê? A gente gera justamente as adaptações que são necessárias para que virem as nossas personalidades. E aí que a gente fala, o problema das pessoas hoje é justamente não entender isso. Ou seja, o problema é que a estratégia que te salvou quando você tinha 3, 4, 5 anos pode estar te sabotando hoje quando você tem 40. Ou seja, as estratégias que foram mostradas e adaptadas para você quando você tinha todo aquele processo de construção na infância já não servem mais como adulto. Você tem que olhar esses traços, procurar um novo padrão para você não ter dependência emocional ou qualquer outro desequilíbrio emocional. Ô Dani, como que sozinha, por exemplo, vamos pensar numa mulher de 40 anos, que é mãe solteira, que trabalha 8, 12 horas por dia, treina todos os dias e faz dieta, e mesmo assim continua insatisfeita com o corpo. Como que ela pode identificar esses traços comportamentais e como ela pode quebrá-los com uma nova mudança de comportamento? Como que ela pode fazer isso? E como ela pode quebrar para ter um novo traço, entre aspas? Conseguiu entender mais ou menos a pergunta? Não, entendi. Isso. Tá? Eu vou só colocar numa frase que eu gosto muito. Todo o ser humano que tem consciência tem alguma questão emocional não resolvida. A diferença é de quem sabe como funciona, pensa de um jeito. E quem não sabe como funciona, pensa, sente e age de uma outra maneira. E aí, desconta isso na comida, na vida, no casamento, nas relações da qual ela gostaria de se aprofundar. E aí o que acontece? Para uma pessoa, independente da idade, quando isso você nota que não funciona, é porque existe algum processo emocional que está te travando, que está interferindo justamente o seu avanço. E em cima disso, a análise corporal, ela justamente consegue analisar os 5 traços de caracteres e direcionar cada pessoa para um melhor entendimento desses traços. Porque esses traços, eles são compostos de 5 dores emocionais e 5 recursos que a gente chama de superpoderes. E aí, identificando toda essa base, a gente consegue direcionar esse processo da melhor maneira possível. Ou seja, vou falar aqui rapidinho para você. Eu, você, todos os seus alunos, todas as pessoas que nascem, elas possuem 5 traços: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Os nomes podem parecer muito doidos. Ô Dani, deixa eu parar rapidão. Fala o 5 novamente. Esquizoide. Tá, qual outro? Oral. Qual outro? Psicopata. Qual outro? Masoquista. Qual outro? Rígido. Você que está aqui nos acompanhando aqui na live, qual desses você acha que você é atualmente? Você tem uma característica mais oral, psicopata, masoquista ou rígido? Comenta aqui conosco enquanto o Daniel explica cada um pra gente. Eu sou esquizoide. É um pouquinho difícil você entender logo no começo, mas eu vou te dar uma diretriz, um rumo para você entender. Sabe aquele filme da Disney chamado Divertidamente? Você lembra dele? Qual, Dani? Você lembra daquele filme Divertidamente? Divertidamente é bom. Não, Márcia disse que lembra, qual é? Eu não lembro, ela lembra aqui. Aí você bota na tela aí em cima dele. Divertidamente é uma menina, a Riley, ela tem uma mesa das emoções e cada emoção tem uma cor.
Ele é um tristezinho, ele tem um alegre. Mostra aí pra gente ver. Ela vai procurar aqui pra gente mostrar pro pessoal. Isso. Aí, cada traço desse é praticamente uma emoção que aquela menina Riley. Isso, aí mesmo. Esse mesmo. Vou assistir hoje, depois da boca. É bem da hora. E aí, o que é bacana, o esquizoide, né, ele é formado dentro da gestação, preferencialmente. É o primeiro traço que é relacionado às percepções, e ele tem um corpo praticamente formado por um retângulo. Imagina um retângulo, é uma pessoa mais comprida e ele é mais retangular em pé. O oral, ele já é formado na base da amamentação, ou seja, a criança, quando ela nasce, a primeira comunicação que ela tem com o ambiente é o oral, é a boca. Então ela chora, ela está com fome, ela chora porque ela está com uma indisposição estomacal, ela chora porque ela está com sono. Então o formato do oral é justamente por esse processo da boca, o oral. E ele é justamente um traço que tem uma emoção muito mais envolvida do que alguns outros traços. E o oral, normalmente, é a pessoa que não consegue identificar as emoções com clareza, está sempre tentando fazer aquela dieta, não dá certo, está sempre tentando fazer um treino na academia e não dá certo, tá? Aí nós temos, rapidinho, o psicopata, que ele é formado aproximadamente entre 2 e 3 anos, tá? Ele é um traço um pouco mais frio, ele é um traço que não quer muito processos emocionais, e ele adora desafios. Então, se você dá um treino de desafio para ele, um treino com alta intensidade, mas que tenha um recurso quando ele consegue negociar a entrega dele, ele vai super bem. Ele não vê progresso. Ele vê muito progresso, muita coisa assim, um atrás do outro, ele abandona. Ele quer resultado. Então, se você falar para ele, você vai correr 10 quilômetros, aqui você vai perder tanto de peso, ele vai fazer. Entendeu? O masoquista, ele é formado dos 3 aos 4 anos e ele tem uma percepção para nós que ele aguenta muita pancada. É o cara que, se você der sobrecarga, se você der algo que você acha impossível, ele é um traço que ele vai falar nunca não para você. E aí tem consequências emocionais por conta disso. E o último é o rígido. É um dos traços que eu tenho, tá? Eu posso falar isso. Ele é praticamente formado dos 4 aos 6 anos de idade e ele tem uma dieta extremamente controlada. O efeito da educação física ou da atividade física é muito responsivo, ou seja, ele é perfeccionista. Então, tudo que envolve aquilo que ele tem de objetivo, ele vai fazer de tudo para alcançar. Vou te dar um exemplo. Outro dia, a minha namorada virou e falou assim: como é que você consegue comer banana, creme de whey e gelatina ao mesmo tempo? Porque o traço rígido, ele não vê aquela questão da importância do prato. Ele vê o resultado emocionalmente dentro dele. Se eu estou colocando uma caloria boa para dentro, uma boa ingestão de proteína e um sabor ali que tem uma gelatina, para mim já está ótimo. O oral já não consegue fazer uma dieta assim. Então, ele sempre vai olhar, o rígido, ele sempre vai olhar para o resultado do perfeito, e o oral, ele vai justamente olhar para o lado emocional do prato dele. Ele está comendo as emoções, ele está se alimentando de emoções, ou ele está se alimentando de comida para tentar emagrecer. Quando ele não acha esses dois vieses, ele quebra. Ou seja, ele quebra o processo e ele começa tudo de novo. Aí ele vai para canetinha,
ele vai para uma dieta hipocalórica, ele vai para uma dieta restritiva, ele vai para um jejum intermitente, que não vai muitas vezes dar certo para ele, porque ele não resolveu questões emocionais. Interessante, Dani. Muito legal, Dani, essa abordagem, né? A gente acaba tendo um maior nível de consciência. Às vezes a pessoa está no meio do furacão e nem ela sabe onde está e muito menos consegue traçar uma meta com clareza onde ela quer chegar, né? Como você falou. A pessoa às vezes tenta de tudo e às vezes não consegue. Ô Dani, como essa pessoa, através dessa mudança de consciência, ela consegue no dia a dia melhorar mais seus resultados? Que conselho você daria para alguém que precisa melhorar seus resultados e ainda está um pouquinho perdida sobre esses conceitos todos que você falou? Tá. Diretamente os traços hoje e os processos emocionais, eles estão relacionados e interligados emocionalmente de uma forma que acredito que 80% das pessoas que acho que te procuram e chegaram a me procurar querem ter um corpo mais... querem olhar melhor o modo de como eles enxergam o corpo, concorda? Uhum. Eu costumo dizer assim, a questão do sobrepeso hoje, ela tem 3 funções, ela serve para 3 funções hoje no corpo. O que a pessoa pode fazer com essa informação que eu vou dar? Ela pode começar a entender por que ela está com esse sobrepeso primeiro. O sobrepeso pra gente tem uma questão, tem 3 funções. A primeira é a proteção, tá? O corpo, ele engorda para se proteger de alguma coisa emocional que aconteceu. Uma exposição, uma vulnerabilidade, uma dor emocional, e o peso vira uma armadura. Ou seja, se eu aumentar essa camada, eu fico mais segura de coisas que aconteceram emocionalmente comigo. E aí, isso daí vai fazer com que o peso dela não é um desleixo, é apenas um escudo. E quando ela não identifica isso, qualquer coisa que ela faça não vai dar o resultado que ela procura, ok? A segunda questão, que é a segunda função, que é justamente o destaque, é quando quase ninguém entende como isso funciona, mas tem gente que engorda só para ser vista. E isso não é consciente, isso é totalmente inconsciente. Ou seja, a pessoa, ela não se sente reconhecida pelo que faz. Vamos supor, ela foi promovida no trabalho. E ela está esperando a expectativa de pessoas próximas dela emocionalmente, que todo mundo aplauda, que todo mundo valide essa questão. O que acontece? Ela não é reconhecida. O que o corpo faz? Já que as pessoas não me reconhecem, eu vou acumular um pouquinho de peso aqui para elas notarem o quê? Ela engordou. E não por aquilo que ela conquistou. Então, vem o que, na verdade, você vem me ver pelo espaço que eu estou ocupando agora, não pelo aquilo que eu fiz. Deu para você entender? Sem dúvida. E a terceira função é força. Essa normalmente é a questão mais profunda que a gente tem. As pessoas normalmente tem mais essa questão, porque o corpo aumenta o seu volume para se sustentar emocionalmente. Ou seja, ela é uma pessoa separada com 40 anos, tem um filho para cuidar, tem a casa para cuidar, tem o trabalho para cuidar, ela precisa de força emocional. Ela precisa de força para aguentar e força para suportar as pressões do dia a dia. Ou seja, as pessoas carregam famílias nas costas,
mulheres seguram tudo sozinhas. E aí o inconsciente dela associa assim, peraí, se ela precisa ficar mais forte, eu vou fazer com que ela fique maior. Então, ela acumula esse peso por uma necessidade. É como se o corpo dela dissesse assim, olha, eu preciso ficar grande com sobrepeso para dar conta de tudo aquilo que eu tenho que cumprir. É mais ou menos isso. Interessante isso. E faz todo sentido, Dani. Eu percebo algumas alunas que de fato começam a treinar, né? Elas estão sobrecarregadas de problemas emocionais, às vezes terminou um relacionamento, está desempregada ou passou por alguma frustração pessoal no trabalho. E ela até começa super entusiasmada, só que com o tempo ela acaba não seguindo a atividade física e volta a todo o estado inicial que estava. Ela não consegue lidar com isso, e isso acaba impactando diretamente nos resultados físicos dela, e ela acaba criando dois problemas. O primeiro é o fato de não treinar mais, né? Ela acaba ficando sedentária novamente. E o segundo efeito colateral sobre essa decisão é o aumento do peso. Gera outra frustração que as roupas que cabiam anteriormente já não começam a caber mais. Então, ao invés dela começar a solucionar os problemas, ela acaba criando mais problemas. Aí, Dani, sobre a questão de excesso de peso, no olhar emocional, você acha que é sobre o quê? Então, aí que vem a grande sacada do que é análise corporal. Todos nós temos os 5 traços: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Provavelmente as pessoas não conseguem entender como elas funcionam, entram na dor emocional de um ou mais traços, e aí esse processo ele continua porque você tenta identificar padrões que você não conhece, você tenta dar resolução a um comportamento que você já passou lá atrás, você sabe que vai repetir e você não consegue sair desse abismo emocional. Então, o que acontece com tudo isso? Se você está tentando justamente mudar um padrão sem entender ele, você vai continuar tentando ser um peixe fora da água. E aí o que a gente faz? A gente identifica esses padrões, a gente alinha cada padrão dos 5 traços, a gente identifica qual é a dor que está levando ela a fazer uma negação dela própria, por que ela está dando prioridade emocional para outras pessoas, por que ela não está se cuidando, e aí a gente dá a direção mais específica possível através dos recursos de cada traço. Ou seja, vou te dar um exemplo prático. O oral não vai conseguir fazer uma dieta sozinho, tá? Não consegue. Se tiver, então, no traço da dor, piora, porque ela vai fazer algo que ela sabe que é impossível, mas emocionalmente ela precisa fazer, mesmo ela não conseguindo acertar. Então ela está repetindo um padrão que ela tinha, mesmo não dando certo, ela vai entrar num conforto emocional que por, 2 semanas resolve. Mas nós estamos falando de uma vida. E a vida não é questão de 2 semanas, a vida é questão de anos. O masoquista, ele tenta impor limite sem culpa. Chega na geladeira, come. Passa 20 minutos, o que ele faz? Amanhã eu vou para a academia para queimar tudo isso que eu comi no churrasco. Não vai adiantar. O psicopata, ele tenta ser vulnerável em ambientes que usa isso contra ele. Entendeu? O esquizoide, ele vai tentar expor o ambiente crítico. Então, assim,
Eu não vou comer isso porque senão as pessoas vão ficar me questionando por que eu estou comendo. E o rígido, ele tenta relaxar sem aceitar imperfeição. Para mim, a banana, o creme de whey e a gelatina é uma imperfeição para você. Mas para mim não é. E aí a gente consegue entender quando a gente alinha os traços de caracteres com cada processo de padrão que você tem, e você tem um recurso lindo, maravilhoso com você, que a hora que a gente consegue orientar, eu consigo orientar todas as pessoas a entenderem a dor, travar essa dor, usar o recurso para a atividade, para a dieta, para o relacionamento, e a vida flui normalmente, sem ter tantas dependências emocionais ou se apegar emocionalmente a tantas questões ou ambientes. Interessante. Então, um adendo, eu vou fazer uma coisa, vou falar uma frase para você. As pessoas, elas chegam para mim, analista corporal, assim: se eu te der uma Ferrari para você andar aí onde você mora, o que vai acontecer com ela? Aqui? É. Eu não consigo lutar. Olha, Dani, dependendo aonde for, não vai conseguir nem andar, né? Pronto. É assim que você chega para mim. Agora, se eu falar para você que eu tô te dando um Jeep. Eu subir as montanhas. Vai conseguir andar, né? Pronto. Então não adianta eu colocar uma Ferrari na areia, no sertão, na praia, porque ela não foi feita para aquilo. E aqui as pessoas, elas chegam de uma forma que elas não se encontram. E qual é o meu trabalho? Fazer com que você seja realmente aquilo que você é. Entendi. Entendeu? É assim. A pessoa encontrar a essência dela mesmo de acordo com a natureza dela. É porque você não vai dar conta de ficar tentando ser outra pessoa. Você vai sair da dor quando você parar de reagir como criança que foi lá atrás. Identifica a dor que te governa, ok? Esse é o primeiro ponto. Identificou a dor, viu qual é o problema? Qual é o problema que falta? É força de vontade? Você não sabe. Qual é o segundo? Para de se alimentar de ambientes que ativam essa dor. E a gente consegue identificar. Vocês não. Então, você não cura o abandono com o relacionamento que te abandona. Você não vai curar um namorado que te abandonou achando que você vai ficar sozinha, encalhada, sem namorado, achando qualquer um. Daqui a pouco ele tem o mesmo padrão do outro e você fez o quê? Repetiu a mesma história. Isso não é azar. Isso é padrão. Se você não entender o padrão, você repete processos emocionais que vão ativar a tua dor. E o terceiro passo é ativar o seu recurso. Você tem o recurso, use ele, identifica quais são as dores de defesa, e o recurso é o crescimento emocional de todo ser humano. Aí o que vai acontecer? Você continua tomando as decisões baseadas em um novo padrão, não mais na dor. Aí a sua vida vai continuar sendo organizada. Pronto. Sim, é assim que funciona. Ótimo, é simples a partir do momento que você entende, faz, e você vai ver que é algo incrível. Ótimo. Ô Dani, para você, Cícera, Célia, Sebastiana, Leia, Neide, Maria José, Terezinha, Rosira, faz sentido para você o que Dani está comentando aqui? Comenta aqui sim ou não. Já quero muito agradecer aqui meu amigo Carlão da Academia Movement, está presente. Seja bem-vindo, Carlão. Satisfação ter você conosco aqui, uma das melhores academias de São Sebastião. Então, para você que está aqui na live, comenta aqui, faz sentido o que o Dani falou para você, sim ou não? Enquanto você sabe o que é legal também, Denison?
Eu melhorei muito o resultado dos meus alunos identificando os traços. Porque os 5 traços de caracteres são responsivos por gostar, não gostar, ser medianos, a atividade física, a dieta e, melhor ainda, tem exercícios que o oral, que é você, que você não gosta, vou colocar você para correr 5 km. O que você acha? Top, dá para ir. Dá para ir? Não dá? Agora, dentro dos 5 quilômetros, vamos colocar tiro de 500 metros. Top também, gosto. Você entendeu? Só que assim, tem um oral. Tem um oral que dá pra ser. Falou do tiro, já tá rindo. Tem uma pessoa que é do traço oral que ela não vai conseguir ficar 2 minutos no transporte. Tem um perfil, análise de caráter do esquizoide, que ele vai chegar na academia com fone, com o capuz na cabeça, ele não fala bom dia, boa tarde, boa noite, qual é o treino, nada. Ele vai sair daqueles 40 minutos e cai fora. Mas dizendo que faz sentido. Vou botar aqui, peraí. E aí, os personagens, as academias identificando isso, elas conseguem orientar os treinos de uma forma mais objetiva. O resultado aparece porque você consegue orientar emocionalmente a resposta fisiológica, emocional, e o mais gostoso de tudo, a pessoa, ela sai com o objetivo dela alcançado. Pronto. É assim. Show de bola. Dani, essa abordagem que você traz é muito interessante. As meninas aqui, não sei se elas perceberam o quanto é desafiador para nós, treinadores, no dia a dia, que trabalhamos com grupo, né, heterogêneo, mulheres de várias idades, várias experiências de vida, com vários problemas pessoais, né, com várias crenças, lidar com todas e poder ir de encontro às necessidades com todas, né, requer muito conhecimento nosso para que a gente consiga ter uma aula legal, desafiadora, dinâmica, e que todos os dias, né, seja prazerosa, e que cada uma, através das suas necessidades e desejos, consigam atingir seus resultados. Então, a gente faz um baita de um esforço, né, semanal, diário, para estar atendendo a necessidade de um grupo. Porque uma coisa é você atender um por um, um por um, e outra coisa é atender grupo. Já quero pedir para você que está aqui na live, tem alguma pergunta, comenta aqui que a gente vai notar, e no final a gente vai pedir para a Dani responder para você. Ô Dani, na sua opinião, na sua experiência, por que as pessoas não saem da dor? As pessoas não saem da dor porque é uma... Porque assim, a dor... Eu vou dar um dos parâmetros. Tem pessoas que precisam viver a vida dos outros, ok? E se alimenta de dor, se alimentam de problemas. É mais fácil, às vezes, você manter um padrão emocional dentro de uma dor. É mais fácil você viver a vida de outros do que você ter um custo emocional alto para você viver a tua vida. E é uma das perguntas que eu faço, simples, rápida e objetiva, numa das primeiras coisas, das conversas que eu tenho com as pessoas. Você quer viver a vida de quem? A sua ou das outras pessoas? Então, o que faz uma pessoa sair da dor? Primeiramente, identificar o padrão da qual causa dor para ela. Ponto. Como é que a gente faz isso? Análise corporal. Porque nós não somos comportamento, nós somos raiz. E a análise corporal vai justamente te dar um exemplo prático. Tem um traço que quando ele se separa, vai para gandaia. Vai lá, bebe todas,
ou talvez fica com bastante mulher, pode ser homem ou pode ser mulher, aproveita a vida. Aí não bate aquela bad? Bate. Adiantou fazer isso? Não. Por quê? Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você quer viver uma vida inteligente, com controle emocional, com padrões muito bem identificados e que faz com que aquilo que gere dor para você, você descarta do seu mundo. É assim que funciona. Identificou isso com a análise corporal? A direção da tua vida, ela muda. Os problemas da qual você tenta se reter, a gente identifica e eles têm a conotação e a responsabilidade justa que é para determinadas pessoas que não cabem mais para você. E você não precisa ser muleta de problema para ninguém. A partir daí, criamos uma identidade, um novo padrão emocional. Esse padrão emocional começa a ser regido por você para que tudo possa fluir de forma natural, tranquila e muito bem controlada. Pronto. Simples, né, Dani? Espero que faça sentido aí para muitas meninas aí. Acho que ela deve estar se perguntando, nossa, achei que nós íamos falar de aspecto físico, de medidas, de silhueta, né? E totalmente diferente daquilo qual a gente tem sempre trabalhado no dia a dia, orientando elas, né? Acho que eu tenho gente, para moças, para as meninas, mulheres que estão aqui na live, eu tenho alunas que quando começam a fazer atividade física, por ter um traço que não fazem, só o fato de você ter um traço que você não gosta da atividade física, que você está mudando um padrão em você, sabe o que acontece? Existe um processo que a gente chama ganho direto. Quando você muda algo para você, alguma coisa, tudo muda quando alguma coisa muda. Então, quando você muda aquela questão, eu não gosto de fazer atividade física, eu começo a fazer, isso daí gera em algumas alunas que eu tenho casos assim, elas conseguem arrumar relacionamentos que não traem mais. Que olham para ela como mulher, olham para ela como esposa, desejam a mulher, desejam estar com a pessoa, desejam criar famílias, desejam ter responsabilidade afetiva. Por quê? Você mudou um padrão e esse padrão vai trazendo coisas para você que você vai identificando que aquilo não te serve mais. Eu estou ficando mais bonita, eu estou servindo num vestido, entendeu? Eu estou servindo em um lugar que eu não cabia. Agora, eu estou entrando num relacionamento que a pessoa está me querendo, eu estou entrando numa outra vibe, num outro processo emocional que está trazendo coisas que mudou o meu padrão. E aí você continua nesse padrão, não é revolucionário, é de entendimento. É fazer e identificar aquilo de novo que vai te governar. Pronto. É muito louco. Eu tenho certeza absoluta que isso que você está falando para a mulher não tem preço. Não tem preço quando a mulher tem conhecimento de si, do que quer da vida, que tem clareza, que tem saúde, disposição. Como homem também, tá? Homem também. Tem que ter os dois lados. Porque tem homem que não se cuida, tem homem que fica lá barrigudo, a gente tem que olhar para esse lado também. Dani, os homens procuram você bastante também ou mais mulheres? Olha, mais as mulheres, tá? Porque tem esse processo aí de mulher que é muito traída, mulher que o homem começa um relacionamento de uma forma e termina de outra. Então, a mulher, ela tem uma questão emocional um pouco mais, não vou falar mais sensível, porque realmente ela quer alguém que ela confie, que cuide dela. Às vezes é um segundo casamento, é um terceiro relacionamento. Então, quebrar padrões. Para o homem, existe uma questão
que é um pouco mais aprofundada. Por quê? Porque o homem ele tem que ser justamente o protetor, ele tem que ser, a mulher é aquela parte mais afetiva da relação, né? E o homem é o protetor. Então, o homem ele vai falar assim, a qualquer momento eu pego quem eu quero, ou eu arrumo uma mulher que eu quero porque eu tenho dinheiro. Entendeu? Ele vai achar? Claro que ele vai. Mas isso também tem um custo emocional para ele. E aí, quando você muda essas questões, esquece esses caras. Esses caras já não fazem nem mais parte da sua vida quando você tem esse padrão identificado. Porque eles não cabem mais em você. Você não permite que isso chegue. E quando você, de alguma forma, vai passar por um teste, você vai saber identificar. Quando você identifica, você fala, esse não é o meu padrão. Eu estou fora disso aqui, mesmo que o cara possa ser bonito, bem apessoado, cheiroso, mas não é o homem que eu preciso para mim. O homem que eu tenho agora faz parte de um padrão que eu escolhi viver e ele vai vir junto comigo. E o homem também, é a mesma coisa, é uma relação. Interessantíssimo, Dani. Muito top essa abordagem que você traz. Meninas, agora vamos abrir para perguntas. Deixa eu ver quem está aqui. Judebene colocou, homem barrigudo é muito feio. Abraço para você, Judebene, você é top. Deixa eu ver quem mais aqui. O homem barrigudo é feio, a mulher também com sobrepeso, ela deixa de fazer as coisas que ela sonha. O sonho não é você entrar no biquíni da Anitta, da Sabrina Sato. O sonho que eu trago para as mulheres, para as pessoas, é escolhe um vestido que você quer vestir, que você quer justamente passar um ano novo, passar um aniversário teu, e vamos atingir essa meta. Não precisa ser algo maluco, não precisa ser algo insano. Precisa ser algo direcionável. Tem que ter direção. E é isso que a gente tem que entender. Hoje é o vestido, amanhã é o shorts, depois do shorts é outra coisa. A gente só precisa entender os processos. Entendeu? Excelente, Dani. Deixa eu ver quem mais comentou. Já a Sara comentou, realmente, quando mudamos, tudo muda ao nosso redor. Sara comentou, realmente, quando a gente vai para a academia, se acha mais bonita mesmo. Meninas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Comenta aqui nos comentários, que Dani agora vai esclarecer as dúvidas que você tem, algum comentário que você gostaria de fazer. Dona Terezinha colocou aqui, muito interessante esse esclarecimento. Obrigado, Dona Terezinha. Olha, a nossa aluna mais jovem, Dona Terezinha, 70 e quanto, nossa? 71. 70, né, Dona Terezinha? 72. 75, se não me engano. Super firme, autoestima lá em cima, disciplinada, né? Tá todos os dias aí, é um grande exemplo para nós. Espero chegar nessa idade com essa mentalidade tão boa e maravilhoso. Araújo, Dona Cícera, é o correto traçar metas? Traçar as metas, né, que possa atingir. Isso. Tem traços, tem pessoas que têm traços que o padrão dos processos, ele já faz assim, ó. Tem traços que os objetivos têm que ser pequenos, tangíveis, e ele tem que ter percepção rápida, porque senão ele deixa tudo por água abaixo. Então, as pequenas metas muito importantes, né, Dan? Não precisa pensar a longo, mas metas... Tem traço que não gosta. Tem traço que não gosta, tem traço que não se dá bem. Entendeu? Não, a gente identifica isso. É necessário identificar o traço para poder traçar as metas de acordo com a especificidade de cada uma. Porque se tratando de atividade física, justamente eu consigo identificar, porque eu venho dessa parte, muitas pessoas me perguntam, eu não consigo fazer atividade física. Vamos fazer desse jeito? Aí é como se fosse engatinhar, vai engatinhando. Quando você vai ver uma pessoa que nos últimos 3 anos foi 10 vezes na academia, está indo 3 vezes por semana durante 6 meses. É isso.
Ele criou uma Exatamente. Deixa eu se tem mais alguma pergunta. curso médio e longo prazo. Dona Terezinha, 70, isso aí. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Márcia, quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, Dani. Uma pergunta aqui. Existem pessoas que nem treinam na academia, nem treinam online. O que fazer para ela quebrar esse traço? Então, quebrar o traço não, né? Quebrar o padrão emocional que prende ela para ela não sair do lugar. Isso. É assim, sozinho, hoje, é um pouco difícil entender qual é a melhor direção. Porque o que eu não aconselho é ficar fazendo testes. Fazer teste também é trocar de namorado, trocar de marido, ficar trocando de situações emocionais que vão te levar para o buraco. Existe o buraco emocional de todo mundo tem um abismo emocional. Tá? É identificar corretamente aquilo que te coloca no traço da dor. Se você tem um traço que está numa dor, provavelmente você vai ter outra situação de ambiente que vai pegar um segundo traço e vai carregar essa mesma dor. Isso é fato. Tem gente que acaba chegando para mim com tanto processo emocional, de dependência emocional mesmo, que eu já consegui identificar 3 traços na dor. É muito complicado isso. Tá? É muito complicado. Aí vira depressão, angústia, e você sabe que esses parâmetros emocionais podem levar a situações de comportamento até pensar em suicídio. Porque é tanta coisa que acontece que ela não sai daquela dor emocional que ela fala, não preciso mais estar aqui. Eu não preciso mais estar, eu não quero mais estar. Então, começa a pensar assim. É sempre buscar uma ajuda. Eu trabalho hoje com análise corporal e isso, posso te falar, que atende muito bem as pessoas que tendem a ter uma resposta de um padrão de comportamento diferente, porque algo não está dando certo na vida deles, pode ser relacionamento, atividade física, dinheiro, dieta, sobrepeso, relacionamento com o chefe, com o filho, dinheiro não para na minha carteira, né? Então é assim, existe algum processo emocional que a gente precisa identificar, trazer para você qual é ele e dar a direção correta, o passo a passo, para que você possa viver a vida que realmente você quer viver. É assim que funciona. Excelente, Dani. Meninas, façam perguntas, aproveita a oportunidade. Dani, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Diga. Eu conheço você há muito tempo, a gente já trabalhou junto, você é um baita de um profissional, um personal trainer. Qualificações eu não vou nem falar aqui, que a gente ficaria horas aqui falando do seu currículo e da sua experiência, que é ampla. O que fez, Dani, você mudar do personal trainer para esse novo posicionamento? O que te motivou a atuar agora como analista corporal, especialista nessa área? Qual foi sua virada de chave? Bom, primeiro ponto que eu também fui atendido por um processo emocional. Eu me prendia, não conseguia controlar, tá? Não tenho medo, não escondo isso de ninguém. Eu fiz acompanhamento psicológico durante 3 anos e 8 meses e sempre me via numa questão emocional que eu não conseguia identificar, por mais que você lê, você entende, você vai atrás. Então, algo ali atrás emocionalmente me prendia, me travava. E aí, um certo dia, me apresentaram este processo da análise corporal e em 5 meses, bem diferente de 3 anos e 8, né? Em 5 meses eu fiz todo o processo da análise corporal
identifiquei os meus processos emocionais, meu abismo emocional, tá? Dentro desse abismo emocional, eu me reencontrei como pessoa, como profissional, como pai, como filho, como amigo, né? Hoje eu posso dizer que me fez abrir novamente um pensamento que, atrelado ao esporte, que a gente vem do esporte, e eu um pouquinho mais que você, nos últimos anos eu tive atletas que foram para os Estados Unidos jogar tênis, eu tive atletas que foram para o pré-Rio Open de tênis. A necessidade dessas pessoas, desses adolescentes, desses corpos, desses seres humanos, produzirem emoção, controlar emoção, ir atrás daquele desejo, do propósito, direcionado por um processo emocional, controlado, identificando padrões que levam eles para o buraco, que levam eles para lugares onde eles não conseguem sair. Pode ser relacionamento, atividade, dinheiro, como eu falei. Drogas, né? Drogas, um viés, né? De poder criar um novo propósito, uma nova ferramenta que justamente adequa os processos mentais do desenvolvimento humano das pessoas, aquilo que elas gostam de fazer e criar um propósito para que elas possam atingir de uma forma direcionada o próprio desejo e o sonho delas. É mais ou menos isso, assim como foi o meu. Sensacional. Fico muito feliz, Dani, de verdade, que você se encontrou e está, né, seguindo a jornada e fazendo um bom trabalho e ajudando aí mais e mais pessoas ao longo aí do seu trabalho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Dani, para a gente finalizar. Já estouramos o nosso tempo. Acho que não temos mais perguntas. Já vou... Deixa eu ver aqui, então, online, mas... Já quero aqui agradecer a... Deixa eu ver quem está aqui online. Já quero agradecer a dona Cícera, a Suzana, Célia, Neide, Ronalda, Maria Zé está aí, mãe está aí, online, Judebene, Josilda, Rosira e Yara. Então, obrigado a todas que assistiram a nossa live. Espero que tenha feito sentido para cada uma de vocês. Depois da live aqui finalizar, eu vou compartilhar o WhatsApp do Dani para vocês baterem um papo, caso queiram fazer uma consulta com ele, uma consultoria, conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês e tenho certeza que os resultados serão muito maiores aí, baseado em tudo que ele falou, e eu tenho certeza que fará muito sentido e ajudar. Dani, gostaria de deixar alguma mensagem final para todo mundo que nos assistiu até agora? É uma frase muito bacana do mentor, do método que eu trago aqui para vocês. É simples. A vida é justa. A vida é justa. E ela está esperando você mudar o padrão para você ter essa vida justa de uma forma incrível. A gente merece. É isso aí, Dani. Eu também quero encerrar, como diz na Bíblia, né? Aquela que diz assim, né? Plantais e colherei, buscais e encontrarei. Então, tudo aquilo que a gente procurar, a gente encontra. E tudo aquilo que a gente plantar vai dar, né? Basicamente, você falou, não é isso? É isso aí. Então vamos procurar coisas boas, prosperidade. Obrigado, Dani, por esse bate-papo que foi... E eu fico aguardando. Maravilhoso. Vamos mudar de vida, vamos mudar o padrão. A análise corporal está aí para ajudar todos. E não tem restrição, não tem idade, é uma coisa fantástica. Isso, e eu quero sempre que as nossas alunas mudem a mente, mudem o corpo, sejam felizes, sejam saudáveis, vivam muito, tenham muita saúde e qualidade de vida, que essa nossa bandeira todos os dias está impactando, levando saúde. É isso que nos motiva, né, Dani? Com certeza. O propósito a gente tem e confiem na gente. E é isso aí, Márcia, quer fazer alguma pergunta? Não. Quero agradecer Márcia que esteve conosco, fazendo todas as perguntas. Então, obrigado, meninas, obrigado a todos, obrigado, Dani, tenha uma noite maravilhosa. E quando eu for em São Paulo, nós vamos tomar aquele cafezinho lá sem açúcar que você gosta. É isso aí, sempre. Um abraço, obrigado pela oportunidade e fique com Deus aí, se cuida, tá? Até mais. Obrigado, meninas, fiquem com Deus, até a próxima.